Olá, ouvintes do nosso Pod Júri. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, onde o direito ganha voz, reflexão e opinião. Hoje vamos falar sobre um tema sensível e extremamente atual, a relação entre a culpabilidade e a embriaguez no direito penal. O caso que inspira a nossa conversa é de um homem condenado a 14 anos de prisão por matar o próprio amigo enquanto estava embriagado. Um caso que nos faz pensar, até que ponto alguém sob efeito de álcool pode ser considerado plenamente culpável? Para discutir esse assunto, recebemos 3 convidados com olhares complementares sobre esse tema. O promotor Juliano Alves, a criminóloga Heloísa Nogueira e a defensora pública Helena Duarte. Sejam todos muito bem-vindos. Juliano, para começarmos do início, para quem está nos ouvindo e talvez não seja da área jurídica, o que exatamente significa culpabilidade dentro da teoria do crime? Olá, Marcela. Muito obrigado pelo convite para a gente falar desse tema que é tão importante. E quero estender minhas saudações a todos os nossos ouvintes. Espero que possam aprender bastante com essa discussão desse caso. Então, vamos lá. À luz do direito penal, existem várias perspectivas das quais nós podemos analisar uma mesma conduta e verificar se aquilo seria ou não criminalizado. E qual seria a dosimetria da pena a ser aplicada. E dentre tantos princípios e correntes, é necessário trazer rapidamente para os nossos ouvintes o que define um crime. Até porque, Marcela, é muito fácil eu perguntar para qualquer pessoa que não está cursando um curso de direito o que seria um crime. E ela vai responder conforme a sua bagagem social, conforme aquilo que ela sabe. E muito provavelmente vai ser uma resposta do tipo, é uma conduta proibida, é algo que a gente não pode fazer, ou se a gente fizer a gente vai ser preso, enfim. Então, é uma visão bastante superficial de algo que, na verdade, é muito complexo. Então, para dar uma noção de complexidade de como podemos definir um crime, existem os chamados elementos do crime, que são estudados dentro da disciplina de direito penal, e dentro destes temos outras diversas subclassificações. Antes da gente entrar na culpabilidade em si, vale ressaltar que existem 3 teorias que tentam definir concretamente quais são os elementos que nós vamos analisar para determinar se naquela situação houve um crime ou não. No Brasil, Marcelo, as 2 leis mais discutidas são a bipartite e a tripartite. O que muda de uma para outra é o seguinte, em uma nós vamos ter o crime se 2 elementos forem observados, sendo aqui a tipicidade e a ilicitude, enquanto que na outra é preciso também a culpabilidade. Entre essas 2, a gente vê com um pouco mais de atenção que a bipartite costuma ser mais adotada, ou seja, a culpabilidade ela não vai definir se houve, não vai entrar para definir se houve ou não um crime, mas ela vai anular a pena. A culpabilidade, ela verifica que se há um grau de reprovação social por conduta que é praticada pela pessoa, a quem seja uma pessoa que seja imputável, que entenda que devia cumprir a lei e estando ciente da que tem uma potencial consciência da ilicitude da conduta e da qual nós podemos exigir que fizesse outra coisa, se esses elementos eles forem observados, a pessoa vai ser responsabilizada. Se não tiver essa reprovação social, então ela não vai ser submetida a uma pena. É isso. Heloísa, diante de tantos casos de violência e morte causados por pessoas embriagadas, o direito penal está realmente cumprindo seu papel a punir quem comete crimes sob efeito de álcool? Ou seria necessário repensar a forma como o Estado lida com essas situações? Dependendo da análise do caso concreto, precisamos verificar se naquela situação aquele indivíduo era imputável, ou seja, se tinha condições de entender o que estava fazendo, se tinha provável consciência de que aquilo que estava fazendo era um crime. O ponto central dessa discussão é que, dependendo do nível de embriaguez, a pessoa perde a sanidade e não entende com clareza e racionalidade o que está fazendo, podendo agir por impulso. Outra questão é que, para o ordenamento jurídico brasileiro, a vontade da pessoa exerce muita importância na responsabilização por algum crime cometido. Para o nosso direito, isso importa muito. Por isso, existe toda uma investigação para tentar determinar se a pessoa queria aquele resultado ou se não quis. Essa simples diferenciação pode transformar culpa em dolo e vice-versa, mudando bastante o tamanho da pena. Então, nesses casos, surge aquela dúvida. Se a pessoa não tinha discernimento do que estava acontecendo, seria justo responsabilizá-la, como aconteceu no caso de Águas Claras? Bem, indo direto à legislação em busca das respostas para esse cerne, o artigo 28 do Código Penal define o seguinte: não exclui a imputabilidade penal, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, plena capacidade de entender caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, a embriaguez feita de forma voluntária responderá pelo seu crime. Somente quando for constatado que a embriaguez não foi produto da vontade da pessoa e que, em decorrência da redução parcial ou total de seu discernimento, comete algum crime, não será submetida a pena, prejuízo total do discernimento, ou terá pena reduzida, foi comprovado que a pessoa tinha certo grau de discernimento. Aliado a isso, vemos que na prática os tribunais de fato não têm isentado de punição as pessoas que cometem crimes por embriaguez voluntária, visto que aquele que consome substâncias com poder embriagante o fazem tacitamente, assumindo os riscos envolvidos, visto que a redução ou comprometimento total de discernimento é consequência certa do consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, em uma resposta clara e firme à sociedade,
Os tribunais vêm responsabilizando as pessoas que cometem crimes em estado de embriaguez, não deixando passar impune um comportamento que também é reprovado socialmente. Helena, um ponto central no caso é que o réu estava embriagado quando esfaqueou o amigo. Muitas pessoas acreditam que estar bêbado pode anular a culpa. A embriaguez realmente exclui ou diminui a culpabilidade? Em que situações isso acontece? Olha, eu acredito que o direito penal cumpre parcialmente o seu papel ao punir quem dirige ou comete crimes sob efeito de álcool. Ele tem uma função repressiva e também preventiva, porque busca proteger a sociedade e desestimular esse tipo de comportamento. Leis como a Lei Seca mostram que o Estado tenta agir com mais rigor diante desses casos. Mas, ao mesmo tempo, o direito penal atua só depois que o problema já aconteceu. Ele não consegue impedir que essas situações ocorram, apenas pune depois. Então, eu acho que o grande desafio é que a punição sozinha não é o suficiente. É importante que o Estado invista também em educação, campanhas de conscientização e políticas públicas de prevenção, porque só assim dá para mudar o comportamento das pessoas de forma mais duradoura. Em resumo, o direito penal é necessário, mas não pode ser a única resposta. É preciso agir antes e não apenas depois do crime. 3 perspectivas, 3 visões e um mesmo ponto de reflexão. Até onde vai a responsabilidade penal quando o álcool entra em cena? Hoje vimos que a culpabilidade é o coração da teoria do crime e que compreender seus limites é essencial para equilibrar justiça, ética e humanidade. Agradeço imensamente a presença dos convidados por compartilharem seu conhecimento conosco. E a você, ouvinte do Pod Júris, obrigada por acompanhar mais um episódio em que o direito é debatido com profundidade e clareza e leveza.